Nós vamos ver agora as questões comentadas. Uma coisa que é muito importante quando você vai fazer uma prova é como que você deve analisar uma questão. Não existe uma fórmula mágica, não existe uma coisa que seja absoluta. Como que eu gosto de fazer? Eu acho que o importante é que você leia a questão toda, mas à medida que você vai lendo a questão, você já vai marcando os pontos que são importantes, para você não ter que fazer duas leituras da questão. Você tem que lembrar que aqui a gente está fazendo um treinamento, mas na hora você vai estar numa prova. Estudar a questão de prova é muito bom e é muito importante. Traz um intenso resgate de memória, mas a gente tem que pensar também na situação da prova em si, em que você tem um tempo restrito. Então, à medida que você vai lendo a questão, você já vai marcando. E logo depois que você tiver lido a questão, presta atenção no que está sendo pedido. É a correta ou a incorreta? Presta atenção no finalzinho da apresentação da questão. E depois, faz uma leitura de todas as opções apresentadas como resposta, porque muitas vezes, numa dessas opções, numa ou mais dessas opções, você pode ter uma dica para complementar o enunciado da questão. Então, essa é uma maneira que a gente deve sempre pensar de como ser mais objetivo e mais produtivo na avaliação de uma questão de prova quando a gente está sendo submetido ao exame propriamente dito. Como que eu prefiro fazer? Eu prefiro, à medida que eu vou lendo o enunciado, eu já vou marcando o que é importante naquele enunciado, para não ter que voltar depois para poder fazer uma leitura do enunciado. Na leitura do enunciado, a gente está fazendo o quê? A gente está fazendo um resgate de memória do que a gente estudou. Por isso que, inclusive, é tão importante estudar por questões de prova, porque a gente está usando uma das técnicas mais potentes de aprendizagem, que é o resgate de memória. Mas, na hora da prova, a gente tem que usar esse resgate de memória da maneira mais efetiva possível. Então, vamos perdendo o menor tempo possível, vamos passar para a marcação. Como que eu faço? Então, no próximo slide, o que a gente tem? Homem de 83 anos institucionalizado. Então, o que está marcado são os pontos que são importantes. Sempre eu tenho que marcar, quando a questão me apresenta, quando é uma questão de um caso clínico, como é essa questão, eu tenho que marcar sempre as características de identificação do paciente. Então, é um homem de 83 anos e que está institucionalizado, que tem doença de Alzheimer, dependente para sua realização de higiene pessoal e que tem dentição em estado precário. Vocês olhem como é que essas questões também, muitas delas são muito mal elaboradas. Ele coloca um dado de exame físico misturado no meio da história. Então, normal seria que ele falasse, o exame físico apresenta dentição em estado precário. Então, vamos continuar nos pontos que são importantes. É atendido em um pronto-socorro com quadro indolente. Então, aqui nós estamos... A história é fundamental para dar caracterização, diferenciar quadro agudo, subagudo e crônico. Indolente é um quadro que vai ser subagudo ou crônico, caracterizado por febre, perda de peso, sensação de mal-estar e tosse com expectoração purulenta. Então, aqui a gente tem agora a apresentação dos sintomas, do que o paciente vem relatando. Então, ele tem já aqui um importante sintoma respiratório, que é tosse com expectoração purulenta. Tosse com expectoração purulenta associada à febre. Então, temos provavelmente um quadro infeccioso pulmonar. Esse quadro, como ele é um quadro de subagudo para crônico, se acompanha ainda de perda de peso e sensação de mal-estar. Considerando, aí agora vem quando é colocado o que a questão está pedindo. Então, considerando a entidade mais provavelmente responsável, é uma questão, portanto, de diagnóstico. Prestem atenção, uma questão de diagnóstico. Qual a entidade mais provavelmente responsável? E ele quer o quê? A afirmativa incorreta. Então, na hora que a gente está fazendo a análise desse quadro, voltando, só para a gente ter os pontos de destaque, 83 anos, Alzheimer, com dentição em estado precário, com tosse produtiva, com expectoração purulenta e febre. Esse diagnóstico está pronto. Quem sabe isso aqui, o diagnóstico está pronto. É um abscesso pulmonar. Não tem dúvida que é um abscesso pulmonar. Se alguém tinha dúvida no abscesso pulmonar, olha como é que a gente usa as questões para a gente ajudar no nosso diagnóstico. Olha a primeira coisa que está escrito na primeira opção. Abscesso pulmonar e pneumonia necrotizante. O abscesso pulmonar é uma forma de pneumonia necrotizante, são formas de apresentação radiológica. Então, pronto, se eu estava suspeitando que era um abscesso, a primeira opção já me deu a caracterização. É um abscesso pulmonar. Então, e essa, está sendo pedido o quê? A questão incorreta. Facílimo, isso aí já está correto. Escarro resultante da expectoração
é inapropriado para a cultura de micro-organismos anaeróbios, pois ocorre contaminação pela microbiota oral. Olha, escarro já é um exame péssimo para a gente avaliar agente etiológico em qualquer situação infecciosa pulmonar. Na grande maioria das vezes eu não posso usar o escarro, exceção, por exemplo, para tuberculose, para fungos, mas nas infecções bacterianas o escarro não se presta justamente porque ele é contaminado por outras bactérias. Considerando-se, então, bactérias anaeróbias, totalmente incapaz. Então, totalmente errada. Pacientes são comumente desdentados. Então, aqui ele está falando o quê? Sobre abscesso pulmonar, e ele faz uma afirmação de que os pacientes são comumente desdentados. Olha, uma das fontes dos anaeróbios, que são umas bactérias importantes na etiologia do abscesso pulmonar, são o quê? Os focos periodontais. Se ele não tem dente, não tem como ter nada periodontal. Então, essa é uma questão que está errada na essência. Então, pacientes são comumente desdentados no abscesso pulmonar, está errado. Então, não precisa nem dar o outro lado. Ó, obstruções brônquicas estão habitualmente presentes. Esse pedaço está correto. Pode haver, principalmente quando é um abscesso secundário. Mas já tem uma primeira parte que está errada e eu queria era uma incorreta. Se eu estou fazendo prova, eu não preciso nem ler o resto, porque isso aqui está tão absurdo que eu já sei que isso aí está errado. Mas vamos ler só para a gente poder complementar aqui a última. Segmentos posteriores dos lobos pulmonares superiores e segmentos superiores e basais dos lobos inferiores são comumente acometidos. Perfeito, está correto, já sei que está correto, já liquidei a questão. Então, olhem, fica muito fácil da gente saber nessa questão qual que é a opção correta, que aqui ele está pedindo assinalar a afirmativa incorreta. Então, a análise cuidadosa do quadro, se aproveitando ainda já da primeira opção do quadro, das questões, deu para a gente a resposta aqui com muita facilidade. Então, a gente vai ver agora uma outra questão de pneumologia do PSU Minas Gerais 2019. Então, o enunciado, como eu já tinha falado para vocês, é um enunciado longo, mas eu já vou passar marcando esse enunciado. O que é importante nesse enunciado? Então, um homem de 60 anos, morador de rua. 60 anos, morador de rua. A queixa dele é de fôlego curto e dor torácica ventilatória dependente à direita. Se a gente for lembrar dos sintomas pulmonares, quais são os sintomas pulmonares? Tosse, expectoração, sibilos, hemoptise, dor torácica e dispneia. Então, esse paciente aqui, desses 6 sintomas, ele tem tosse, que é comum a praticamente todos os quadros respiratórios, mas ele tem dor torácica ventilatória dependente, que é clássica do quê? Dos quadros pleurais. Então, a dor torácica ventilatória dependente, ela vai aparecer quando há envolvimento da pleura, ou no derrame pleural, ou no pneumotórax. Então, esse dado de dor torácica ventilatória dependente à direita já indica que o paciente provavelmente tem um quadro pleural. O paciente é alcoólatra desde jovem e informa que não sabia especificar a duração, informa mal e não sabia especificar a duração dos sintomas. Ao exame, tem redução dos sons respiratórios no hemitórax direito. Então, isso aí também é compatível com o quê? Com um quadro pleural. Precisaríamos ter mais dados de palpação e de percussão que não foram apresentados para fazer uma distinção entre derrame pleural líquido e derrame pleural gasoso. Mas vamos continuar andando. Mas como ele tem expectoração purulenta, o que normalmente se associa com manifestação pleural e quadro purulento é o derrame pleural, que seria um quadro infeccioso. A radiografia de tórax evidenciou um grande derrame pleural, então confirmando o que eu tinha acabado de falar. O líquido pleural, lembra que agora o líquido pleural ele não está sendo feito no mesmo tempo em que a gente fez o exame do paciente. A gente colheu a história, fez o exame, num próximo tempo vem uma toracocentese. O líquido pleural colhido por toracocentese, aí ele estava como? Então eu tenho uma análise durante a colheita da toracocentese. Eu vi que ele estava turvo. E o resto agora vem do laboratório desse líquido pleural. Um pH de 7,18, 60 mil leucócitos por milímetro cúbico, 15 mil hemácias, presença de numerosos diplococos gram-positivos, a coloração pelo gram, uma glicose de 48 miligramas por decilitro, proteína de 3,8 gramas por decilitro, LDH 400 unidades por litro, sendo que a LDH sérica era de 500. Então, isso aqui já dá para a gente fazer a relação pleura-plasma. Essa relação pleura-plasma aqui é 0,8.
que isso aqui é um indicativo de exudato. Então, esse quadro é toda uma caracterização de um exudato. Só para a gente lembrar o que é transudato e o exudato. O transudato é quando a gente não tem comprometimento primário da pleura, né? Então, os transudatos, eles são líquidos que têm um baixo conteúdo proteico e que a LDH está baixa. Aqui a gente tem um alto conteúdo proteico e tem LDH alta. Então, no transudato não há uma doença pleural, enquanto que nos exudatos a gente tem uma doença pleural. Aqui a gente tem uma doença pleural com toda a característica infecciosa. Então, uma nova radiografia de tórax foi realizada após a tórax-centese e revelou uma imagem de hipotransparência com broncograma aéreo no lobo médio direito compatível com a pneumonia. Então, aqui a gente tem uma pneumonia e essa pneumonia se acompanhou de uma complicação da pneumonia, que é o que a gente chama de derrame pleural parapneumônico. E esse derrame pleural parapneumônico já é considerado como um derrame complicado. Esse derrame é um derrame em que ele já tem um aspecto turvo, então uma característica de gravidade, e a gente tem outras características laboratoriais que, ainda que ele não esteja francamente purulento, já o caracterizam como empiema. Ele tem um pH menor do que 7,18 e tem diplococos gram-positivos observados pelo gram nesse material. Então, já está caracterizado que o diagnóstico aqui é um diagnóstico de empiema. Foi instituído o tratamento com amoxicilina mais clavulanato. Dentre as opções abaixo, qual é a abordagem subsequente mais adequada? Então, o que a pergunta quer saber é, frente a esse quadro clínico, que a gente já conseguiu definir muito bem, que é um empiema, está fácil de caracterizar que esse quadro é um empiema associado a um quadro, houve uma pneumonia e veio um empiema. Então, o que vai ser feito aqui dentro dessas opções? Manter um acompanhamento com radiografias repetidas? Óbvio que não. Se o paciente está com empiema, tem que haver uma intervenção de imediato. Realizar biópsia pleural. A biópsia pleural não é feita quando a gente tem empiema. A biópsia pleural é feita quando não está clara qual que é a condição que levou aquele derrame pleural. Quando há uma suspeita de tuberculose, suspeita de neoplasia. Não é esse aspecto de derrame pleural, não é um aspecto de um derrame pleural com líquido turvo. Normalmente a gente tem o quê? Um líquido amarelo citrino. Nessas situações é que a gente vai fazer biópsia pleural. Realizar drenagem do tórax, essa é a opção correta. Então, na hora que a gente vê que existe um empiema, a opção para tratar o empiema, ainda mais esse aqui a gente tem um empiema extenso, então uma grande quantidade, radiografia de tórax evidenciou grande derrame pleural, esse líquido tem que ser esvaziado, tem que ser feita uma drenagem do tórax. E a última opção que tem era uma pleurodese. A pleurodese é o quê? Colar a pleura visceral e a pleura parietal. É um procedimento que a gente faz normalmente quando a gente tem quadros de pneumotórax de repetição. Então, uma questão com enunciado longo, mas que rapidamente dá para a gente marcar quais são as condições principais, faz um diagnóstico que eu acredito aqui com relativa facilidade, e nas opções também apresentadas está muito fácil, porque só uma opção, não há nem dúvida entre duas opções aqui. Então, essa é uma questão de enunciado prolongado, mas relativamente fácil de resolução. Vamos ver agora uma questão de pneumologia do PSU de Minas Gerais de 2019. Seguindo o que eu já falei para vocês anteriormente, à medida que vamos ler a questão, à medida que a gente vai lendo o enunciado da questão, a gente marca já quais que são os elementos mais importantes nesse enunciado. Então, se a gente for ver o que a gente vai marcar nesse enunciado. Então, o próximo slide. O que a gente tem? Uma paciente, mulher de 24 anos, puérpera de 15 dias. Mulher de 24 anos, puérpera de 15 dias. Então, no enunciado, ele já trouxe uma situação bem específica para a gente. Uma mulher jovem no puerpério. São poucas as condições que estão associadas de doença à mulher jovem no puerpério. Foi levada ao pronto-socorro por causa de dispneia súbita com dor ventilatória dependente no hemitórax direito. Isso aqui já está escrito que é uma embolia pulmonar, né? Então, quer dizer, um fator de risco, uma condição predisponente importante, que é o período puerperal, para embolia pulmonar, com uma apresentação clássica de embolia pulmonar, dispneia súbita e dor ventilatória dependente. Então, o diagnóstico de suspeita já foi feito nesse primeiro período aqui, já foi feito o diagnóstico de suspeita, uma embolia pulmonar. Aí nós vamos para o exame físico.
para que serve o exame físico? O exame físico, em quadros agudos, ele é fundamental para a caracterização do diagnóstico, da gravidade do diagnóstico. Então, história nos dá a caracterização do diagnóstico, a hipótese diagnóstica. Exame físico em condições agudas dá a gravidade do quadro. Então, ao exame físico, a paciente está alerta, orientada, corada e hidratada. Uma pressão arterial de 130 por 80 milímetros de mercúrio, com uma frequência cardíaca de 103 batimentos por minuto. Então, aqui a gente tem os dois elementos nos sinais vitais da avaliação cardiovascular. Pressão arterial, que está normal, frequência cardíaca, que está aumentada. Uma frequência respiratória de 25 incursões respiratórias por minuto, com uma saturação periférica de oxigênio de 88. Os dois elementos dos sinais vitais que avaliam a condição respiratória. Frequência respiratória acima do normal, então o limite superior da normalidade é 24, normalmente a gente vê que está em torno de 20, né? A maior parte das pessoas tem uma frequência respiratória entre 16 e 20, mas 24 é o limite superior da normalidade, ela já está com 25, uma saturação periférica de oxigênio de 88, tá? O limite de normalidade aqui é 94, de 93 para baixo já existe hipoxemia, abaixo de 90 a gente já tem hipoxemia significativa, essa paciente já tem um quadro com frequência respiratória alta, saturação periférica de oxigênio de 88 em ar ambiente, já se caracteriza uma insuficiência respiratória aguda. O exame respiratório revelou taquipneia, não tem nem que falar isso, já foi escrito, frequência respiratória de 25, com crepitações teleinspiratórias finas na base do pulmão direito. Isso também acrescenta pouquíssima coisa nessa paciente. Agora, aqui é importante, o exame cardíaco revelou hiperfonese de segunda bolha. O que é importante? Por que isso é importante? Porque na embolia pulmonar, uma das situações de gravidade é quando a gente tem um corpo pulmonar agudo, então aqui existe uma manifestação de hipertensão pulmonar, essa hiperfonese de segunda bolha. A angiotomografia de tórax, então agora aqui a gente já entrou na questão de exame complementar para confirmação diagnóstica, que é a angiotomografia de tórax, que é o exame mais importante para o diagnóstico da embolia. Revelou falha de enchimento na artéria pulmonar direita. Então a gente tem uma grande artéria com falha de enchimento. A falha de enchimento é a presença do êmbolo. E aí vem a avaliação agora do coração, né, do coração, do lado direito do coração, que está sendo obstruído, né, esse fluxo do coração direito para dentro do pulmão está sendo prejudicado pelo trombo. O ecocardiograma demonstrou dilatação do ventrículo direito, então o ventrículo direito aumentou, com a troponina de 5 nanogramas por litro, então aqui a gente está dentro do valor de normalidade, um NT-proBNP de 2.500 picogramas por ml, o valor de referência é 116, então aqui um NT-proBNP, que NT-proBNP e o BNP avaliam a mesma situação de condição de estresse cardiológico, então bastante aumentado. Então temos um quadro de embolia pulmonar com manifestações de gravidade. A paciente está em insuficiência respiratória aguda e tem sinais de estresse do lado direito do coração. Sobre esse caso, assinale a alternativa correta. Então, vamos ver a alternativa correta de um paciente que a gente já viu que tem um quadro de embolia grave. A paciente pode ser liberada diretamente para o domicílio. Não precisa nem continuar a ler, isso aí já está errado. Não interessa o que vem escrito depois. Deve-se proceder a trombólise de urgência, uma vez que há baixo risco de sangramento e disfunção ventricular direita. Trombólise é uma situação que normalmente a gente considera quando tem um quadro de hipotensão associada à presença do trombo, um quadro de corpo pulmonar agudo. A PA da paciente está normal, 130 por 80. Então, aqui a gente não tem que considerar, a princípio, trombólise de urgência. E ainda tem mais uma coisa, uma vez que há baixo risco de sangramento e existe disfunção ventricular direita. Olha só, baixo risco de sangramento. A paciente é uma puérpera de 15 dias. Ele não colocou como foi feito esse parto. Se for um parto cesárea, ela ainda está num período, numa janela que pode ser considerada como uma janela de risco. Mas, de qualquer maneira, sem ficar perdendo muito tempo, não tem indicação de trombólise porque ela está hemodinamicamente estável. Esse paciente apresenta baixo risco de morte intra-hospitalar? Não tem baixo risco de morte intra-hospitalar. Por isso que ela não vai ser liberada, porque ela tem várias manifestações de gravidade. Tem insuficiência respiratória e, como eu já falei para vocês, tem sinais importantes de envolvimento do ventrículo direito. O NT-proBNP é fator preditivo de pior prognóstico. Então, esse é a única opção que está correta. Então, só para a gente poder fazer primeiro aqui uma revisão,
dessa parte aqui, olha só, não pode ser liberada para o domicílio, então isso não está correto, não tem indicação de trombólise e não tem baixo risco de morte intra-hospitalar. Então, a única que sobrou aqui é o NT-proBNP, é fator preditivo de pior prognóstico, a gente já falou que ele mostra o quê? Envolvimento cardiológico num quadro de tromboembolismo pulmonar. Então, a resposta aqui está clara, que vai ser a letra D. E se a gente for ver algumas coisas aqui desse quadro, olha só, isso aí é uma tomografia, não é dessa paciente, lógico que eu não tenho acesso à tomografia da paciente na questão, mas aí vocês estão vendo essa questão da falha de enchimento que a seta está marcando. Então tem numa artéria pulmonar direita e tem numa outra artéria do lado esquerdo, ali provavelmente já deve ser uma artéria lobar. Então, o que aparece para a gente, né, esse é o exame de excelência para o diagnóstico de embolia pulmonar, é a angiotomografia pulmonar. E no próximo slide que eu coloquei, a gente vai ver o quê? Isso aqui é o PESI, que é um score de gravidade de tromboembolismo pulmonar. E muita gente fica querendo guardar vários scores. Existe score de gravidade em praticamente tudo. Medicina é uma opção de coisa. Tem score de gravidade em pneumonia, tem score de gravidade em embolia, tem score de gravidade, sei lá, em cetoacidose diabética, em infarto agudo do miocárdio. Mas no final, o que você precisa saber? Os sinais vitais. Por isso que já são colocados que eles são vitais, né? Sinais vitais. Os sinais vitais são o elemento mais importante para você avaliar a gravidade de um paciente com quadro agudo. E quais que são os sinais vitais? 2 cardiológicos, pressão arterial e frequência cardíaca, 2 respiratórios, frequência respiratória e saturação periférica de oxigênio, 1 de envolvimento neurológico, que é o nível de consciência, e 1 de quadro de percepção de envolvimento inflamatório sistêmico, inflamatório infeccioso sistêmico, que é a temperatura axilar. Se vocês guardarem isso, isso vai servir para uma porção de questões que vocês vão ter que avaliar a gravidade e vai servir muito para a vida prática de vocês, para quando vocês estiverem fazendo um plantão, vocês saberem como avaliar a gravidade sem ter que ficar lembrando vários scores. Guardem sinais vitais. Vamos encerrar com o próximo slide, essa análise dessa questão, repassando novamente qual que foi a opção correta aqui, que o proBNP é um fator preditivo de pior prognóstico. A gente tem uma outra questão de pneumologia, PSU Minas Gerais, 2019. Vamos fazer a análise do quadro, já marcando os dados que são mais importantes. Então, aqui a gente tem um pré-escolar de 4 anos, então a gente tem uma criança de 4 anos, que há um ano tem relato de episódios recorrentes de tosse, dispneia e sibilância, desencadeados por resfriado, mudança climática e contato com poeira doméstica. Devia estar relatado aqui, no último ano, quantos quadros ela teve semelhantes a esse, para a gente poder ter uma noção boa de frequência dos quadros. Mas aqui fala, nos últimos 3 meses, os pais notaram que a criança interrompe as atividades físicas e tem acordado à noite devido a tosse e cansaço. Então, um quadro, uma criança de 4 anos com episódio recorrente de tosse, dispneia, sibilância, que nos últimos 3 meses tem dificuldade para fazer atividade física e acorda, então está totalmente caracterizado que aqui o diagnóstico é um diagnóstico de asma. Então, a paciente tem um diagnóstico de asma. No último mês foi levado ao pronto-socorro devido a 2 crises de chieira. Bom, se tinha alguma dúvida, agora fechou, né? Está totalmente caracterizado, quadro de dispneia, com sibilância, com episódios repetitivos, com predomínio noturno, o diagnóstico está mais do que feito. Quando foi atendida e nessa situação, na crise, ela usou oxigenoterapia, salbutamol e prednisona com melhora do quadro. Após a alta do pronto atendimento, qual teria sido a melhor conduta terapêutica nesse caso? Então, nós estamos vendo um quadro de asma numa criança de 4 anos de idade, atendida numa crise asmática, no pronto atendimento, recebeu oxigênio, beta-2 de curta ação e recebeu corticoide. Agora, qual é a melhor conduta terapêutica nesse caso? Essa é uma questão que demanda bastante cuidado, porque ele vai apresentar várias opções terapêuticas e a gente tem que ver, provavelmente aqui, qual que é a melhor opção terapêutica. Porque pode ser que tenha mais de uma que possa se encaixar na situação. Vamos começar uma análise aqui. Ele coloca, isso aqui, o ideal é que a gente leia todas as questões, né? Essa aqui com bastante cuidado. Iniciar o uso do salbutamol associado ao brometo de pratrópio por via inalatória 1 hora antes das atividades físicas. Então aqui ele está considerando que só vai atuar nas atividades físicas. Provavelmente isso aqui está errado. Provavelmente não, mas está errado.
Iniciar terapia de manutenção com antileucotrieno por via oral e agonista beta-2 adrenérgico de longa duração por via inalatória. Tem toda uma questão com os antileucotrienos, eles não são tratamento de primeira opção, podem ser considerados num tratamento, numa forma de manutenção no tratamento da asma, mas não é a primeira opção para tratamento de asma. Vamos ver se tem alguma opção melhor do que isso. Iniciar terapia de manutenção com associação de corticoide com agonista beta-2 adrenérgico de longa ação por via inalatória. Essa é uma excelente opção para tratamento de asma, mas aqui aí vem as famosas pegadinhas, né? Essa seria uma opção muito boa para crianças a partir de 6 anos de idade. A gente já pode começar a usar a beta-2 de longa duração. Tem alguma discussão nisso, mas hoje já está aceito que a partir de 6 anos a gente poderia usar um beta-2 de longa duração. Alguns pediatras ainda têm restrição com relação a isso, mas aqui não tem dúvida, porque colocou pré-escolar de 4 anos, então está menor do que 6 anos. Então não deve ser utilizado o agonista beta-2 adrenérgico de longa duração. Então, pelo que já está vendo aqui, provavelmente a que vai sobrar é a última. Vamos ver se ela tem sentido, se tem fundamento essa opção. Iniciar terapia de manutenção com corticoide por via inalatória e usar agonista beta-2 adrenérgico de curta duração, de curta ação ou de curta duração, quando necessário. Então, essa é a opção que se melhor encaixa. Por que eu falei com vocês que essa é uma questão sempre traiçoeira, quando tem opção de várias opções no tratamento? Por quê? A rigor, esse paciente deveria ser liberado ainda com o uso de corticoide sistêmico. Então, ele receberia corticoide sistêmico, receberia o corticoide inalatório e o beta-2 adrenérgico de curta duração, a princípio, com horário, 4 vezes ao dia. Então, aqui ele já colocou o quê? Ele colocou um plano, que é o plano que depois que o paciente tiver completamente saído da crise, ele vai usar esse corticoide aí em torno de 5 a 7 dias, vai usar o beta-2 de horário durante também 5 a 7 dias, depois ele vai passar a usar o beta-2 de acordo com a necessidade e o corticoide inalatório de manutenção por um tempo prolongado. Então, prestem atenção, porque não é uma opção completamente correta, mas é a opção mais correta que a gente tem dentre as que foram apresentadas para a gente. Não se esqueça de que as questões comentadas são um importante instrumento para a sua aprendizagem. E você vai ter várias outras questões comentadas no canal do YouTube do RevisaMed e também no Instagram. Não deixe de nos acompanhar no YouTube e no Instagram do RevisaMed.